És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um panorama bíblico, um estudo bíblico da palavra de Deus. Eu quero te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu peço para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que possamos alcançar o maior número de pessoas. Compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, em grupos de WhatsApp, né, que você participa. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, hoje nós vamos falar sobre Jeremias. É o segundo livro dos profetas maiores, do profeta Jeremias. E eu já quero colocar aqui o nosso resumão para você, para que você já possa ir tendo um conhecimento do nosso resumo. Bom, Jeremias, o significado do nome, é o de origem hebraica e é interpretado como aquele que Deus exalta, ou Deus exaltou. A autoria do livro, tradicionalmente atribuída ao profeta Jeremias, que viveu por volta do século 7 a.C. Personagens principais: Jeremias, profeta e autor do livro, que recebeu as mensagens de Deus e as comunicou ao povo de Israel. Baruque, escriba ou secretário de Jeremias, encarregado de escrever as mensagens do profeta e de auxiliá-lo em seu ministério. Rei Zedequias, último rei de Judá antes da queda de Jerusalém para os babilônicos. Deus, figura central do livro. Muitas das profecias de Jeremias são dadas em nome de Deus. O contexto do livro, né, Jeremias foi chamado por Deus para transmitir mensagem de advertência e arrependimento ao povo de Judá. Ele enfrentou resistência e perseguição por parte das lideranças religiosas e políticas que se recusaram a aceitar suas profecias. Entre elas estava a queda de Jerusalém com a destruição do templo e o exílio do povo de Judá para a Babilônia. O ponto principal é a chamada de Deus para o arrependimento, a obediência e a fidelidade do povo de Judá, alertando sobre as consequências da desobediência e prometendo a misericórdia divina. Bom, então esse é um resumo que nós temos do livro de Jeremias. Bom, e aí eu quero já colocar aqui para vocês o nosso capítulo a capítulo, aonde nós vamos ter aí, os nossos passo a passo, né? O capítulo a capítulo, que vai falar aí sobre os acontecimentos do livro de Jeremias. Como nós vimos, Jeremias ele foi um profeta levantado por Deus para trazer palavras de advertência ao povo. Então, Deus ele enviava palavras a Jeremias e Jeremias tinha que transmitir ao povo. Bom, o primeiro bloco, na verdade, o livro de Jeremias é dividido em 6 blocos, como vocês estão vendo aqui. O bloco 1, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 20 e vai falar sobre o chamado e as advertências iniciais. E aí ele fala o chamado de Jeremias. Então, Jeremias é chamado por Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar. Parece que a gente já ouviu isso em algum lugar. Ou você mesmo já falou isso, né? Que Deus te chamou para algo e você fala assim: eu não sei falar. Moisés falou sobre isso. Moisés falou exatamente assim: eu não sei falar, Senhor. E aí Jeremias fala: pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. Todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Meu amigo, depois dessa, é só ir embora e falar o que Deus quer que fale. Não tem o que dizer. E aí, então, do capítulo 1 ao capítulo 20, é sobre esse chamado e advertências iniciais. Ele vai falar sobre
a exortação e o arrependimento, a busca de um homem justo, a falar sobre Israel e Judá, adúlteros, né? Porque houve esse rompimento entre Israel e Judá, né? Fala assim, ó, se volte, o capítulo 4, se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Lavrem seus campos, não arados, e não semeiem entre os espinhos. Então Deus está dando uma orientação para Israel e Judá. E aí vai falar sobre a busca de um homem justo, vai falar sobre alerta sobre a invasão babilônica, o lamento por Jerusalém, o templo de Deus não garante proteção, no capítulo 7, né? Bem interessante isso. Então, leia, observe bem os capítulos. Capítulo 7 vai falar sobre a inutilidade da falsa religião. Vai falar exatamente sobre o templo de Deus não garante a proteção, porque é o templo físico. O templo físico não garante proteção. Não adianta você ir à igreja e continuar fazendo os seus pecados. Não adianta você ir à igreja e dizer que é crente, que sabe, que fala em línguas, não sei o quê, se as suas condutas não mudam. As suas condutas precisam mudar para que você seja um verdadeiro homem ou uma mulher de Deus. Capítulo 7 diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fiquem junto à porta do templo do Senhor e proclamem esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor. Todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Ou seja, Deus manda ao povo corrigir as suas condutas e as suas ações. Por quê? As suas ações e condutas estavam fora daquilo que Deus queria para o povo. Então Deus fala assim, ó, corrijam as suas condutas, mude a sua rota, mude a sua forma de viver, mude a sua forma de agir. Passemos para o bloco 2, vai falar sobre as profecias e conflitos, e aí vai englobar o capítulo de número 21 ao capítulo de número 29. Então, o segundo bloco vai falar sobre o capítulo de 21 a 29. O capítulo 21 vai falar sobre uma mensagem para o rei Zedequias. O capítulo de número 22 vai falar sobre o julgamento dos reis de Judá. O 23 vai falar sobre profetas falsos e verdadeiros. O 23 vai dizer assim, o renovo justo, né? Vai falar sobre profetas mentirosos. Olha o que diz a palavra. A partir do versículo de número 9, 23, 9. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Isso é Jeremias falando. Todos os meus ossos tremem. Eu sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros, e por causa disso a terra chora, e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso, e o seu poder é ilegítimo. Tanto a profecia como os sacerdotes são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Eu costumo dizer que existem maus e bons profissionais em todas as áreas. Existem os bons médicos, assim como existem os maus médicos. Existem os bons advogados, assim como os maus advogados. Existem os bons professores, assim como os maus professores. Existem os bons cozinheiros, assim como os maus cozinheiros ou cozinheiras, advogados. Existe o bom motorista, assim como maus motoristas. Então, toda a profissão vai haver pessoas boas e pessoas más, porque é da pessoa, é da índole da pessoa. Assim não é diferente com profetas ou com pastores. Existem os homens de Deus, pessoas sérias,
pessoas que Deus levantou, pessoas que Deus trouxe para te dar uma palavra de consolo, de sabedoria, uma palavra de conserto, uma palavra para que você possa mudar a sua rota. Mas também há pastores que querem só se aproveitar da lã da ovelha. Então, mas o que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã, é para que você não se esfrie espiritualmente por causa disso. Porque muitas pessoas, com a desculpa de que o pastor fez isso, fez aquilo, falou isso, falou aquilo, acabam se distanciando de Deus. Mas olha o que diz a palavra lá no Antigo Testamento. Lá Jeremias já está falando sobre isso. Jeremias já está te dando já está te anunciando o que vai acontecer. Aqui, ó, falsos profetas. Vai acontecer, vai se levantar. O joio no meio do trigo vai acontecer, meu irmão, minha irmã. Mas nós, eu e você, precisamos ficar firmes na presença do Senhor. O que nos faz ficar firmes não é o pastor A, não é o pastor B, não é a placa da igreja A, não é a placa da igreja B, mas é Cristo. Você precisa colocar os seus pés sobre Cristo, sobre a palavra. Sobre a palavra. Está aqui, ó. Palavra de Deus. É sobre ela que você precisa colocar os seus pés e firmar a sua vida. Não sobre pastor, não sobre homem, não sobre mulheres. Por mais que sejam homens e mulheres de Deus, mas não falhos. Mas quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, meu irmão e minha irmã, você vai discernir sobre o bem e o mal, sobre o certo e errado, sobre aquele que quer, sabe, acabar com a lã da ovelha e aquele que quer ser um homem e uma mulher de Deus fiel. Bom, e aí então, ele vai partir por terceiro bloco, falar sobre a restauração de Israel. E está lá no capítulo de número 30. O capítulo de número 30 vai falar sobre a restauração de Israel. O terceiro bloco vai do capítulo 30 ao capítulo de número 33. Já o bloco de número 4, o quarto bloco, ele vai do capítulo de número 34 ao 45, do 34 ao 45, que vai falar sobre advertências e exortações e julgamentos. Aí vai começar sobre uma advertência sobre Zedequias, vai depois falar sobre Joaquim, que queima o rolo de Jeremias, Jeremias é preso, confinado numa cisterna, está lá no capítulo de número 38, Jeremias no poço. Jeremias é interrogado novamente, ainda no capítulo de número 38, tá? Aí 39 vai falar sobre a queda de Jerusalém. Então, o capítulo de número 39 vai falar sobre a queda de Jerusalém. O capítulo de número 40 vai falar sobre a libertação de Jeremias. Olha o que diz. Capítulo de número 40. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial o libertou em Ramã. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio da Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Olha só que forte. Então, tudo isso aconteceu porque o povo pecou. O povo desobedeceu. E aí, vai até o 45. O quarto bloco vai do capítulo de número 34 ao capítulo de número 45. E aí, o quinto bloco vai do capítulo de número 46 ao 51. Então, o 46 vai falar sobre as profecias contra as nações estrangeiras, o 43 vai falar sobre o oráculo contra os filisteus, o 48 vai falar sobre o oráculo contra Moabe, e aí vai falar sobre os oráculos, né? São os deuses, são as mensagens que Deus, são as mensagens acerca dessas nações. E aí, vai do 46 ao 51, e aí, finalizando o livro de Jeremias, lá
no capítulo de número 52. E aí o capítulo de número 52 vai finalizar com o sexto bloco e vai falar sobre a queda de Jerusalém e o seu exílio. E aí termina com o capítulo de número, a partir do 31, no 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que eu vi Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão do 25º dia do 12º mês, e falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas de prisão e, pelo resto da vida, comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia da sua morte. E aí finaliza o livro de Jeremias. E esse foi o livro de Jeremias. Um livro longo também, então eu peço para que você possa ler ele com calma, analisar ele, e aí que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa. Pai, nós oramos por essa pessoa que nos assistiu, que nos ouviu, que o Senhor possa derramar sobre ela graça, poder, misericórdia, que a tua mão possa estar estendida sobre a vida dos teus filhos. Pai, nós oramos assim e te pedimos, nos dê graça, Senhor, nos próximos estudos, que o Senhor possa nos abençoar e nos dê entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço, Deus abençoe você e até quarta-feira que vem, em nome de Jesus, eu te espero aqui. Um forte abraço, até mais. Tchau. Uma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.